Muito bem, gente, estou chegando para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar algumas palavras do que a Bíblia diz sobre Deus. Bem, já dá um joinha, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, por favor, para os próximos vídeos. Agora aqui está a pergunta: será que Deus se preocupa com as pessoas? Muitos acham que Deus não se preocupa com as pessoas. Por que eles acham isso? Porque existe guerra, ódio e pobreza em toda parte. E as pessoas ficam doentes, sofrem e morrem. Alguns acham que se Deus se preocupasse de verdade, o mundo não seria esse. O mundo não seria desse jeito. Então, eles se preocupam. Aliás, eles se perguntam: se Deus se preocupa com a gente, por que Ele não acaba com todo esse sofrimento? Quando acontece uma coisa ruim, muitos padres, pastores e outros líderes religiosos dizem: foi a vontade de Deus. Isso faz as pessoas acharem que Deus é cruel, porque é como se ele estivesse dizendo que a culpa é de Deus. Mas o mal nunca vem de Deus. Como sabemos que Deus não é o culpado? Não, como nós sabemos que Deus não é o culpado? Porque Deus nunca testa a fé de ninguém com coisas ruins. O texto diz: quando estiver sobre provação, que ninguém diga, estou sendo provado por Deus. Pois com coisas más, Deus não pode ser provado, nem prova a ninguém. É verdade que Deus está vendo coisas ruins acontecerem, mas não é Ele quem faz essas coisas ruins acontecerem. Vamos entender melhor isso. Imagine que um pai ama muito um filho e sempre ensinou o filho a tomar boas decisões. Mas o filho cresceu e não quis mais obedecer ao pai. Saiu de casa e começou a fazer coisas erradas. Por isso o filho teve muitos problemas. Você acha justo culpar o pai pelos problemas do filho? Claro que não. Está em Lucas 15, 11 e 13, para quem possa interessar. Que muita gente fala que os pais são culpados. Se o filho morre ou o filho vai para as drogas, o pai luta, eles colocam culpa no pai. Fala que o pai que matou. Fala que a mãe que matou. Enquanto que está escrito aqui, ó, que é mais verdade do que a palavra de Deus. Assim como nessa história foram as pessoas que decidiram não obedecer mais a Deus e por causa disso muitas coisas ruins acontecem. Então não é justo culpar a Deus. Por quê? Porque não é Deus quem faz as coisas ruins acontecerem. E por que Deus não acaba com coisas ruins? Existe um motivo, um bom motivo. Nesse livro você vai aprender o que a Bíblia diz sobre isso. Mas você pode ter certeza que Deus nos ama e nunca é culpado de nossos problemas. Na verdade, Ele é o único que pode acabar com nossos problemas. Então, aqui. Que prova temos de Deus se preocupa com as pessoas? Que Deus se preocupa com as pessoas. Pensem como nos sentimos tristes quando vemos alguém sofrer. Por que nos sentimos assim? Porque quando Deus nos criou, Ele nos deu as mesmas qualidades que Ele tem. Se você se sente triste quando vê pessoas inocentes sofrerem, pode ter certeza que Deus se sente mais triste ainda. O amor está por trás de tudo o que Deus faz. A Bíblia diz que Deus é amor. E nós também temos essa qualidade. Se pudéssemos, acabaríamos com todo o sofrimento, não é? Então, podemos ter certeza. Vou virar a página aqui da leitura.
Então podemos ter certeza que Deus vai acabar com todo o sofrimento e a injustiça, porque Ele ama as pessoas, Ele tem poder para fazer isso. As promessas de Deus que você viu no começo desse livro vai acontecer, que eu não fiz a parte do início, né, do livro. Mas para você confiar nessa promessa, precisa primeiro conhecer mais a Deus. Deus quer que você conheça. Quando você quer ser amigo de alguém, qual é a primeira coisa que faz? Você se apresenta para a pessoa e diz o seu nome. Será que Deus tem um nome? Muitas religiões dizem que o nome dele é Deus ou Senhor, mas as palavras são como as palavras rei e presidente. Não são nomes, apenas mostram o que uma pessoa é ou faz. Deus quer que você saiba e use o nome dele. Como sabemos disso? Na Bíblia, Deus diz que o nome dele é Jeová. No Salmo 83, 18, diz que as pessoas saibam que tu, cujo nome é Jeová, somente tu és o Altíssimo sobre toda a terra. Os escritores da Bíblia usaram o nome de Deus mais de 7.000 vezes. Deus já apresentou a você. 7.000 vezes, hein? Fala no nome de Deus na Bíblia. Fala que o nome de Deus é Jeová. Ele fez isso porque quer que você seja amigo dele. O nome de Deus é Jeová. E Jeová tem um significado muito importante. O nome Jeová significa que Deus pode cumprir qualquer promessa que ele faz e pode fazer acontecer qualquer coisa que ele quer. Nada pode impedir Deus. Só ele tem o direito de usar o nome Jeová. Por quê? Se o nome Jeová não aparece na Bíblia, ou se você quer saber mais sobre o significado, é a pronúncia do nome de Deus, veja na Bíblia o que o nome de Deus, Jeová, significa. Como nós já lemos o Salmo 83, o Salmo 83 diz que somente Jeová é o Altíssimo sobre a terra. E tem Apocalipse 15, 3, que a Bíblia chama Jeová de Todo-Poderoso e de Rei da Eternidade. O texto diz: grandes e maravilhosas são as tuas obras. Jeová Deus, o Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos. Rei da eternidade, o que Todo-Poderoso quer dizer? Quer dizer que Jeová é mais poderoso do que qualquer outra coisa do universo. E Rei da eternidade quer dizer que Jeová sempre existiu. O Salmo 90, do versículo 2, explica que ele é Deus. De Deus de eternidade a eternidade. Isso é impressionante. Nem disso só Jeová é o Criador. Está em Apocalipse 4:11. Diz: digno és, Jeová, nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade. Você pode ser amigo de Jeová. Alguns sentem medo quando leem o que a Bíblia diz sobre as qualidades maravilhosas de Deus. Eles acham que é impossível ser amigo de Deus. Eles pensam, Deus é muito poderoso e importante, Ele está tão longe. Por que Ele se preocuparia comigo? Por que Ele se preocuparia comigo, né? É isso que as pessoas falam. Mas Deus não quer que nós pensemos assim. Jeová quer ser nosso amigo. A Bíblia diz que Deus não está longe de cada um de nós. Deus quer que você se achegue a Ele e promete que Ele se achegará a você. O que você precisa fazer para ser amigo de Deus? Para ser amigo de Deus,
Você precisa conhecer a Jeová e ao Filho dele, Jesus. O próprio Jesus disse: isso significa vida eterna, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro é aquele que tu enviaste, Jesus Cristo, que é Jesus Cristo, né? Então não pare de aprender sobre Deus. Por exemplo, nós já vimos que Deus é amor, mas ele tem muitas outras qualidades. A Bíblia diz que Jeová é misericordioso e compassivo, paciente e cheio de amor, leal e de verdade. Jeová é bom e está sempre pronto para perdoar. Deus também é leal. Apocalipse 15:4. Você vai aprender muito mais sobre as belas qualidades dele, se continuar lendo a Bíblia. Mas como você pode se achegar a Deus, é impossível vê-lo. Está em Timóteo 1,17, né? E João 1,18, 4:24. Você consegue conhecer Jeová como uma pessoa real quando lê sobre ele na Bíblia? Não, está em Romanos 1:20. Quanto mais você conhecer a Jeová, mais vai amá-lo e mais achegado ele ficará. Você vai entender que Jeová é nosso Pai. Além de nos dar vida, Ele quer que sejamos muito felizes. E é exatamente o que um pai amoroso quer para seus filhos. A Bíblia diz que é possível, sim, você se tornar amigo de Jeová. Pense nisso, Jeová é o Criador do universo. Ele quer que você seja amigo dele. Talvez alguém lhe diga para parar de estudar a Bíblia. Pode ser que essa pessoa só esteja com medo que você mude de religião, mas não deixe que ninguém atrapalhe você de ser amigo de Jeová. Ele é o melhor amigo que você pode ter. Ao estudar a Bíblia, ao estudar a Bíblia, pode ser que você não entenda tudo logo no início. Não precisa ter vergonha de pedir ajuda. Jesus disse que nós temos que ser humildes como as crianças. E as crianças fazem muitas perguntas, porque devem continuar fazendo perguntas para entender o que está aprendendo. Deus quer que você encontre as respostas. Então, estude a Bíblia com atenção para ter certeza que aquilo que você está aprendendo é a verdade. A melhor maneira de conhecer a Jeová é estudando a Bíblia. No próximo capítulo, vamos descobrir que a Bíblia é diferente de todos os outros. Deus explicou que o nome dele é Jeová. Deus é Senhor. São palavras como rei e presidente, não são nomes, só mostram o que uma pessoa faz. Jeová quer ser chamado pelo nome dele. Viu, gente? Jesus quer ser chamado pelo nome dele. Está em Êxodo 3:14. O nome Jeová significa ele faz com que venha a ser. Então Jeová pode fazer acontecer tudo o que ele promete e pode fazer qualquer coisa que ele quer, porque ele criou todas as coisas. Jeová é bondoso, tem dó e quer ajudar as pessoas. Ele ama a verdade e a justiça. Jeová tem paciência com todos nós. Está em Apocalipse 15:4. Ele é leal. As pessoas más fazem coisas ruins e nós sofremos. Deus promete acabar com o sofrimento. Tudo voltará a ser bom. Quanto mais você aprende sobre Deus, mais você vê como Ele se preocupa com você. Assim, seu amor por Ele aumentará. Imagine que um amigo faz uma surpresa, ele dá um presente. Como você se sente? Você com certeza fica feliz, porque ele se lembrou de você. Você agradece a seu amigo e não vê a hora de abrir o presente. A Bíblia é um presente maravilhoso de Deus, porque o que ela diz
não pode ser encontrado em nenhum outro lugar. Por exemplo, ela diz que Deus criou os céus. A terra é o primeiro homem, a terra e o primeiro homem é a primeira mulher. E a Bíblia nos ajuda a enfrentar os problemas que aparecem em nossa vida. E ela ensina que Deus quer que a terra seja um lugar melhor e mostra como ele vai fazer isso. Se você continuar estudando a Bíblia, vai entender. Deus quer que você seja amigo dele. Quanto mais você conhecer a Deus, mais forte será a sua amizade com ele. A Bíblia foi traduzida para mais de 2.800 idiomas e bilhões delas já foram impressas. Mais de 90% das pessoas no mundo podem ler a Bíblia no próximo idioma e toda semana mais de 1 milhão de pessoas conseguem uma Bíblia. Nenhum livro é igual a ela. A Bíblia é inspirada por Deus, mas alguns também pensam como a Bíblia pode ser de Deus e se foi escrito por um homem. Porque a Bíblia é um presente maravilhoso de Deus, o que vai entender se continuar estudando a Bíblia. Suas informações sobre a Bíblia são impressionantes, porque podemos dizer que a Bíblia é Deus. Os homens falaram da parte de Deus conforme eram movidos ou orientados por Espírito Santo. Imagine que uma avó pede para o neto escrever uma carta e ela vai ditar. De quem é a carta? É da avó ou do neto? É a da avó ou do neto? A carta é da avó. Da mesma maneira, a Bíblia é de Deus, não dos homens que ele usou para escrevê-la. Esses homens escreveram os pensamentos de Deus, sem dúvida. A Bíblia é a palavra de Deus. Por que podemos dizer que todas as partes da Bíblia estão de acordo? Os homens que a escreveram viveram em épocas diferentes. Alguns eram bem instruídos e outros não. Por exemplo, um deles era médico. Outros eram agricultores, pescadores, pastores, profetas, juízes e reis. Ainda assim, todas as partes da Bíblia estão de acordo. Por que podemos dizer isso? Porque mesmo com escritores tão diferentes, a Bíblia não diz uma coisa numa parte e depois diz o contrário em outra parte. O começo da Bíblia explica como os problemas deste mundo começaram. O fim da Bíblia conta como Deus vai resolver esses problemas transformados. Transformados a terra no paraíso. A Bíblia fala sobre milhares de anos da história do homem e mostra que Deus sempre faz acontecer o que Ele quer. É o que Ele quer, por isso que tem que orar para entregar para Ele tudo que você vai fazer, porque tudo está na vontade dEle. A Bíblia não é um livro de ciência, nem é um livro de escola, mas quando fala sobre assuntos científicos, ela sempre está certa. É isso que se espera de um livro, que é de Deus. Por exemplo, em Levítico, Deus ensinou aos israelitas o que fazer para não deixar as doenças se espalharem. Essa parte da Bíblia foi escrita há muito tempo antes de se descobrir que as doenças são causadas por bactérias e vírus. Outro exemplo de que a Bíblia está certa em assuntos científicos é quando ela fala sobre a Terra. Ela diz que a Terra não está apoiada sobre nada. Gente, está em Jó 26. E a Bíblia já dizia que a terra é redonda. A Bíblia já dizia que a terra é redonda, quando a maioria das pessoas nem imaginava isso. E quando a Bíblia fala sobre a história, ela sempre conta a verdade. Isso não acontece com a história das nações.
das nações deles, das nações. Às vezes os escritores não contavam quando a nação deles perdia uma batalha. Já os escritores da Bíblia foram honestos em contar tudo, mesmo quando a nação deles, Israel, era derrotada. Eles escreveram também sobre os próprios erros. Por exemplo, Moisés, um dos escritores da Bíblia, não escondeu um erro grave que ele fez e contou como Deus o castigou. Por isso, a honestidade dos escritores da Bíblia mostra que ela é de Deus e que podemos confiar. Um livro cheio de conselhos bons. Por ser inspirada por Deus, a Bíblia serve para ensinar, para repreender, para endireitar as coisas. Está em Timóteo 3,16. Até hoje, os conselhos da Bíblia podem ajudar. Por quê? Porque são conselhos de Jeová, o nosso Criador. Ele entende que pensamos e sentimos. Ele entende o que nós pensamos e sentimos. Ele sabe mais sobre nós do que nós mesmos e quer que sejamos felizes. Ele sabe o que é bom e o que é mal para nós. No capítulo 5 a 7 de Mateus, encontramos conselhos muito bons de Jesus. Conselhos sobre como ser feliz, como se dar bem com outros, como orar ou rezar e que lugar o dinheiro deve ter na nossa vida. É verdade que Jesus deu esse conselho 2000 anos atrás, eles ainda valem hoje e nos ajudam muito. Na Bíblia, Jeová também nos ensina princípios que nos ajudam a viver bem como com nossa família, a ser bons trabalhadores e a estar em paz com as pessoas. Os princípios da Bíblia sempre nos ajudam. Não importa quem somos, onde moramos ou que problemas temos. Está Isaías 48:17. Você pode confiar na profecia da Bíblia. Muitas profecias da Bíblia já se cumpriram. Por exemplo, Isaías disse que a cidade de Babilônia seria derrotada. Babilônia estava protegida por uma enorme muralha, grandes portões e um rio. Mas Isaías disse que o rio secaria e que os portões ficariam abertos. Os inimigos entrariam na cidade sem precisar lutar. Isaías disse que até o nome do homem que derrotaria Babilônia, o nome dele seria Ciro. Entenda melhor. 200 anos depois de Isaías ter escrito essa profecia, um exército se aproximou de Babilônia, pronto para atacar. Quem era o líder desse exército? Era o rei da Pérsia, um homem chamado Ciro, exatamente como a profecia dizia. Estava tudo pronto para as outras partes da profecia e aconteceram. Na noite do ataque, os babilônios estavam dando uma festa. Eles se sentiam protegidos por causa da enorme muralha do rio, fora da cidade. Ciro, os seus exércitos desviavam a água do rio. Quando o nível de água baixou, os soldados conseguiram passar pelo rio. Mas como o exército passaria pela muralha da cidade, os portões da cidade ficaram abertos. Como a profecia tinha dito, então os soldados entraram sem precisar lutar. Isaías disse que chegaria tempo em que ninguém moraria mais em Babilônia. Ele escreveu: nunca mais será habitada, nem será povoada de geração em geração. Está em Isaías 13:20. Será que essa profecia se cumpriu? Sim, ninguém mais mora no lugar onde existia Babilônia. Esse lugar fica a uns 80 quilômetros ao sul de Bagdá, no Iraque. E hoje só existem ruínas lá. Jeová varreu Babilônia com a vassoura da destruição. Pessoal, é muito forte, né? Podemos confiar no que a Bíblia diz sobre o futuro, porque muitas profecias da Bíblia já se cumpriram. Isso nos dá certeza que Jeová vai cumprir sua promessa de transformar a terra no paraíso.
Aqui está em Números 23, 19. Nós temos a esperança de vida eterna que Deus. Nós temos a vida eterna. Que Deus nos vimos, que não existe, que Deus nos prometeu muito tempo atrás e Ele não pode mentir. Nós vimos que não existe nenhum livro igual à Bíblia. As informações nela estão de acordo e ela nunca erra quando fala de algum assunto científico ou histórico. Além disso, a Bíblia dá conselhos bons e tem muitas profecias que já se cumpriram. Mas ele faz mais do que isso. O apóstolo Paulo escreveu: a palavra de Deus é viva e exerce poder. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a Bíblia pode mudar a sua vida e ajudar você a saber que tipo de pessoa você é. Como ela pode ajudar você a entender seus pensamentos, sentimentos mais íntimos. Por exemplo, talvez nós nos digamos que amamos a Deus. Daí lemos a Bíblia e aprendemos o que Deus quer de nós. Será que vamos obedecer? Só assim mostraremos que amamos mesmo a Deus. Sem dúvida, a Bíblia é um livro de Deus. Ele quer que você leia, estude e ame a Bíblia. Mostre que você dá valor a esse presente de Deus. Como? Aí a pergunta. Continuando a estudar a Bíblia. Dessa maneira você vai aprender qual é a vontade de Deus para os humanos. No próximo capítulo vamos aprender mais sobre isso. Pessoal, estou cansada, não posso falar muito porque dói muito aqui. Estou com problema. Então já dá um joinha, pessoal, se inscreve no meu canal e ativa o sininho para os próximos vídeos. Amados e amadas de todo o meu Brasil, eu apresento aqui o açafrão com alecrim, pessoal. Está à venda. Aqui é a pimenta calabresa. Esse sal é preparado. Essas ervas que estão no meio são desidratadas, pessoal. Então, essas ervas são ótimas. Esse sal não contém iodo. Aliás, não é iodado, né? Aqui, açafrão, alecrim. Sal é manjericão e sal, açafrão e alecrim, certo, pessoal? Todos esse sal com ervas que eu tenho aqui, tá? Então, pessoal, dá um joinha aí, se inscreve no canal. Quem não é inscrito, passa para as pessoas que precisam desse aqui. Desse salzinho, gente, com tempero, com açafrão ou com alecrim, certo? Eu tenho aqui, ó, para pessoal. Se quiser, é só falar comigo, já manda o vídeo para os outros amigos aí, já vão enviando para todo mundo do Brasil e do mundo. Aqui, açafrão, alecrim, açafrão, certo, pessoal? Então, tem também aqui a cebolinha, ó, certo? É tempero, é desidratada a planta e antibacteriana, viu? Não tem bactéria nessas ervas, porque elas são bem purificadas antes de colocar aqui no sal, tá bom, pessoal? Para que vocês, para que ingiram coisa boa, né? Se você vai ingerir, tem que ser coisa boa para o nosso estômago, tá? Pessoal, dá um like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para os próximos vídeos, tá? Se alguém precisar que entregue, pessoal, é só falar, tá? No 9277-536267, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, tá, pessoal? Já dá um joinha, se inscreve no canal. Muito obrigada, amados e amadas de todo o meu Brasil. Fui!